Então tá, vamos começar aqui, né, com esse... Vai estar aqui naquele link que eu mandei, né, do Jupyter Lab, aí vai ter aqui o... Você não está compartilhando sua tela. Ah, é verdade. Cara, eu sempre esqueço como é. Então, ó, vai estar aqui no link, né, do Jupyter Lab, vai ter as aulas aqui nessa lista do lado esquerdo, né? 1.1 lá vai estar só até essa aula 4 aqui, porque a gente não começou o resto ainda. E aí você pode clicar 2 vezes para abrir e tal. E aí eu adicionei essa outra aqui, 1.1, entre a 1 e a 2, né? Que vai ser o configurando o Spider, que vai ter... explicar mais ou menos as funções básicas aí do Spider. Então, bora lá, pera aí. Tá, vamos fazer aí algumas configurações no Spider para facilitar na hora que a gente for programar. Essa aqui eu já tinha mostrado, né? Que é... Você clica lá na chavinha lá, nas preferências, lá onde vai estar a maioria das configurações. E aí aqui a primeira que eu tinha mostrado já é essa de mudar a língua, né, para português. Você vai lá no geral, configurações avançadas aqui na aba. Muda a língua, aplica e reinicia para valer, né? Tá, agora tem essas opções aqui, né? Eu coloquei até como opcional aqui, que são a aparência do editor de código, do Spider no geral. Então vai ter aqui, né, o tema da interface, que a gente vai poder mudar aí o tema, né, tipo a cor, para deixar... Aqui na real vai ter 2 opções, né, no tema da interface, que é basicamente o dark, o escuro, e o light, que é o claro. Vai ter a opção automático também, que aí ele vai mudar dependendo da opção que você colocar no seu sistema operacional. Tem o tema dos ícones, que não tem muita utilidade. Tem esse tema aqui, ó, da destaque da sintaxe, que é... Tem até uma pré-visualização aqui no lado direito, né? Que vai mostrar o esquema de cores que ele vai utilizar para destacar seu código e tal, qual você achar mais conveniente aí, pode pôr. E vai ter aqui embaixo na fontes, que é para você escolher, né, a fonte aqui no texto simples, vai ser a fonte do seu código, você pode colocar a fonte que você quiser, o tamanho. E essas são as aparências aí opcionais. Aqui eu coloquei nesse outro slide próximo, né, explicando aí o que cada uma dessas opções fazem. Tá, agora aqui na hora de executar, lá na lista do lado esquerdo, no preferências ainda, tem um item executar. Você clicar lá, eu coloquei como recomendado aqui, porque não é obrigatório também, nada de ser obrigatório na verdade, mas é recomendado marcar isso aí. Na configurações gerais vai ter uma opção chamada remover todas as variáveis antes da execução, que acho que a aula passada a gente chegou a comentar, né, que quando você, no Spider, ele cria uma seção no Python quando você começa a executar seu código. E aí, se você apagar uma variável do seu código e executar de novo, essa variável pode continuar na memória ainda. E aí, você pode rodar seu código sem problema nenhum, mesmo sem ter essa variável no seu código. Mas quando você passar para alguém ou reiniciar o Spider, o código não vai funcionar mais, ele vai reclamar. Então, essa opção aí vai servir para toda vez que você compilar seu código, né, com F5 lá no botão play. Ele vai remover todas as variáveis da memória e vai declarar só as variáveis que estão escritas no código, beleza? Deixa isso aí ticado então, né? Oi? Deixa isso aí ticado então, né? Deixa marcado lá. Deixa marcado. Tá. Aqui no item, na lista teclas de atalho, vai ter um item embaixo do executar. Aqui é onde você vai, né, selecionar aí qual comando você vai usar para fazer os vários comandos que tem aqui. O principal aí que a gente vai usar, né, para rodar o código que já vem como padrão é o F5. Se você quiser modificar esse comando ou outros, você pode clicar aí sobre, por exemplo, o F5, aí vai abrir uma tela falando para você pressionar a tecla que você quer para executar o código. E aí você pode modificar não só esse, mas outros. Mas no seu caso aí, acho que o F5 tava tranquilo, né? Para mim tá ótimo. Isso, eu falo porque lá no caso, acho que da Jaine, no computador dela, né, no F5 tem uma opção por padrão aí de alguma coisa do sistema operacional. Provavelmente por ser notebook, né? No meu também tem. Aí você tem que apertar um FN
para apertar o F5 de verdade. Então pode ficar complicado aí ter que apertar FN e F5 toda vez. Então eu deixar aqui, né? Se quiser modificar é só fazer isso daí. Cara, se eu te falar que o meu é notebook, só que eu uso um teclado wireless, né? Eu não uso teclado notebook, eu não tenho esse problema, não. Ah, por isso então. Porque geralmente acho que computador também, tipo, o PC também vem, né, com por padrão, você vê aí no desenho dessas teclas F, tem sempre um símbolo aí que faz outra coisa. E aí eles, se apertar F5 nesses teclados que vêm com esses sinais, ao invés de ele executar F5, ele executa essa outra coisa que tem aí. Aí tem que usar FN, é mó trabalho. Mas você tá usando um teclado aí wireless, né? Então acho que não vai ter esse problema. Tá, aqui no editor, você pode ir aqui na lista, né? Outra opção na lista ali no preferências, você vai ter o editor, no visualização. Isso aqui vai ser tudo opcional, tá? Eu vou mostrar o que cada uma dessas três opções fazem. E aí você deixa aí o que você quiser ou não. Mas ali no editor, visualização, vai ter três caixinhas, né? Vai ter um monte de caixinhas, na verdade. Uma delas que a gente vai ver aqui vai ser o mostrar guias de indentação, exibir recolhimento de código e mostrar número de linhas. Então vou mostrar o que cada uma dessas vai fazer aí. Tá, guias de indentação eu recomendo colocar, recomendo marcar. O que ela vai fazer, ela vai mostrar com umas linhas cinzas verticais no seu código o que o Python está considerando como um indentado. Então, por exemplo, a gente falou aula passada que tem que usar tab na hora de pôr a função, né? Na hora de escrever, sei lá, a gente vai ver hoje condicionais também vai precisar de tab. O Python vai estar sempre entendendo o que está dentro do escopo de uma função ou de alguma coisa, se tiver tab ou não. Então é interessante deixar isso aí, porque o que ele vai fazer aqui, ó, ele vai colocar essas barrinhas cinzas aqui. Você vê que aqui eu fiz uma função simples, né, f, com os parâmetros a e b. Ela atribui o valor de a mais b para c. E depois do c, coloquei uma condicional que a gente vai ver hoje, né, um if, que também vai precisar do tab. Então aí se você marcar, ele vai mostrar essa barrinha cinza aí, mostrando, por Onde que eu exemplo, essa posso digitar, né? pode. Não, onde que eu não posso digitar o código. Essa barra cinza quer dizer que eu não posso digitar o código onde está antes da Isso, barra, isso. não é isso? Exatamente. Vai estar mostrando ali onde está o. Você pode ver aqui, ó, que dentro, embaixo do def tem essa barrinha mais comprida, né? Então tudo que está nessas linhas onde tem essa barrinha quer dizer que está dentro da função. Então tudo que você digitar aqui, ó, se eu criar outra linha indentada também com tab, essa barrinha cinza vai aumentar. Então ele vai mostrar aí tudo que tá dentro da função. Como você falou, se você chegar ali e digitar onde está essa barrinha, aí já vai dar um erro, ou ele vai entender que o que você digitou ali já não está mais dentro da função. Se você colocar um local indentado dentro do outro, ele vai criar outra barrinha aqui mais para a direita, e fica mais fácil de você seguir, né? Saber onde que está o que no seu código. Alguma dúvida sobre isso aqui? Nenhuma. Isso aí é uma benção, né? Isso, vai ter esse aqui, né, que é o recolhimento de código, esse que é opcional, serve também mais basicamente a mesma função, só que você vai poder recolher, né, as funções, vai poder basicamente minimizar, né, o que está escrito dentro da função. Então, se você ativar isso daí, vai mostrar isso daqui, né? Se você passar o mouse ali no lado, na barrinha vertical, vai aparecer essas setinhas aqui. Não sei se está dando para ver aí. Tá Tá. conseguindo ver? Tá? É uma seta. Isso, vai aparecer uma setinha verde para baixo, do lado da onde você definiu a função. Vai aparecer outra aqui nesse if, porque também está indentado aqui. Significa que é outro ambiente, é um ambiente dentro da função, mas é um ambiente do if. E aí você vai poder clicar nessas setinhas para minimizar, como está aqui, ó. Por exemplo, se eu clicar aqui ó, nessa setinha para baixo, que está mostrando na função, ele vai recolher todo esse código aqui. E aí eu posso clicar para mostrar de novo ou esconder. Também é uma ajuda aí na hora de identificar, mas eu deixei como opcional aqui. Aí vocês que sabem aí, né, na hora que for pôr. Tá. Essa aí, pera aí um minuto que eu não consegui achar aqui na minha. Na Essa aí é minha. que é no preferência, você fala?
Na preferência tá no editor, essa aí? Tá no editor, visualização, vai estar escrito exibir recolhimento de código, vai estar embaixo do guia de indentação. Ah, o meu já tá ticado. Tá marcado já? Tá ticado já. Beleza, então, se tá aí quando você sair, vai aparecer já essas setinhas quando você digitar aí uma função ou um if, alguma coisa. Aí você vai poder minimizar. Se você quiser tirar também, pode tirar, fica aí, é opcional. Tranquilo. E aí eu coloquei esse aqui, que eu recomendo também, né, que é embaixo dessa de recolhimento de código, vai ter uma sobre o número de linhas de código. Basicamente, o que isso vai fazer é mostrar ali na barrinha vertical na esquerda, vai numerar todas as linhas do seu código, como primeira, segunda, terceira, quarta. Isso aí é mais uma questão de posicionamento, né, para você saber o que está numa linha ou não. Aqui no Spider, como é uma ideia mais completa, se a gente fizer um erro no nosso código, ele vai avisar aqui mesmo nessa barrinha vertical já vai aparecer um xizinho vermelho na linha que tem problema. Mas dependendo do compilador que você for utilizar, não vai ter isso. Dependendo do editor também que você for usar, né, aí não vai ter. Se for, por exemplo, usar bloco de notas e o terminal, não vai aparecer esse xizinho lá no bloco de notas. E o compilador Python, se tiver um erro, ele vai te avisar aí pelo número da linha, né? Vai falar o número da linha onde ele não está entendendo alguma coisa. Então, se a sua ideia lá, a outra que você estiver utilizando, tiver essa opção também de linhas, você vai conseguir identificar aí onde vai estar o problema. Isso aí também vai servir para a gente poder, bom, para a gente poder se comunicar, né? Falar, tipo, em que linha tá tal coisa, onde tem que mudar e tal. Então, eu deixo isso aí como recomendado, esse número de linha de código marcado. Mas fica aí, você que sabe. Quanto mais detalhe para mim, melhor. Então, agora nessa barra, nessa aba executar código, lá no editor ainda, só que na aba executar código, aí a gente estava na aba visualização, né, que tinha esses negócios aí, você for ali no executar código, eu acho que eu até falei aula passada para marcar isso aí, o que isso aí vai fazer é quando você executar uma célula de código, ele já vai mandar pro terminal que, além de colocar o output, ele vai colocar o que você digitou no seu código, para aparecer aquilo ali. Mas isso aí vai ser só quando a gente executar células de código, não o código inteiro. Eu vou explicar aqui agora o que é isso, qual que é a diferença. Mas eu já recomendo deixar marcado isso daí, caso a gente for compilar com Shift Enter, né, com a célula e tal. O meu já estava marcado. Beleza. Então, ó, aqui tem as funções simples, né, do Spider. Pode fechar o preferências aí, aplicar, dar OK em tudo. E aí vai ter esses botões aqui, né, lá na barra de ferramentas lá em cima. Esse aqui marcado em verde, deixa eu dar um zoom aqui. Esse aqui marcado em verde vai ser o botão rodar o arquivo, que vai ter como atalho padrão F5. Ou seja, clicar nesse botão aí é equivalente a apertar F5. O que ele vai fazer, ele vai executar o código, tudo que está aqui no código. Esse é o botão padrão que a gente vai usar para compilar o código, tá? Para rodar o arquivo. Esse em azul, ele vai rodar uma célula de código, que o atalho padrão é o Shift Enter, que é o que a gente estava usando lá no começo. Eu vou explicar já o que é essa célula de código, mas ele é basicamente só apenas uma parte do código, dependendo de como a gente escreveu o código aí e tal. Mas no geral, vamos usar o F5 e esse botão aqui, né, o verdinho aí para executar o código. E Tranquilo. no vermelho ali, como a gente viu, é o preferências. Tá, deixa eu explicar aqui agora. Célula de código. No Spider, no Jupyter também, o, a ideia vai fazer uma diferenciação do que é uma célula de código, que é um pedaço do seu código só, e o código todo. Uma célula de código é uma parte específica do seu código que é separada por uma linha comentada com isso aqui, ó, com uma hashtag e dois símbolos de porcentagem seguidos. Então, por exemplo, aqui eu coloquei print 25, coloquei hashtag, eu coloquei na próxima linha, né, hashtag duas porcentagens seguidas, coloquei outro print. Fiz de novo outro comentário e coloquei outro print. Então, se você rodar com Shift Enter aqui, ele vai executar só um desses prints. Por exemplo, se o meu mouse estiver marcado lá, tiver aqui, porque aqui não aparece, né? Mas se tiver aqui, ó, por exemplo, tá vendo onde tá aqui, onde o negocinho piscando para eu digitar? Tô vendo.
Então, se eu apertar Shift Enter aqui lá no Spider, né, na mesma linha do print 25, e meu código estiver separado com essas linhas, ele vai executar só esse print. Se eu tiver com o meu mouse aqui no outro print, e eu apertar Shift Enter, ele vai entender que é para executar só o que está entre essas hashtags aqui. Então ele vai executar tudo isso. Como a gente não tinha usado nenhuma vez ainda esse hashtag porcentagem, então o nosso código todo era uma célula só de código. Então quando a gente apertava Shift Enter, nesse sentido era equivalente a executar com F5, né? Fora uns outros detalhes aí, ele executava todo o código que a gente colocava. Mas eu não vou explicar muito aqui esses outros detalhes, a diferença entre Shift Enter e o F5. Mas é importante saber que a gente vai usar o F5 aqui, tá? Não o Shift Enter, porque quando a gente executar com Shift Enter, aquele negócio que a gente marcou para apagar todas as variáveis que estão na memória, o Shift Enter não vai fazer isso. Então, quando a gente apertar Shift Enter, ele não vai apagar tudo que está na memória. Ele vai rodar com o que está na memória ali, e aí a gente pode entrar naqueles problemas lá que a gente viu antes de ter uma variável na memória ainda que não existe mais no código e tal. Mas é basicamente isso aí. Se vocês, sei lá, quiser aí mais para frente separar o código assim, fica aí a parte de cada um. Tranquilo. Agora aqui o arquivo. Tá. Na parte de cima do Spider aí você vai ver vários menus e opções, né? Para salvar seu código pela primeira vez aí, recomendo você clicar aí no arquivo. Aí vai abrir um menu com algumas coisas. Você clica em salvar como. E aí vai abrir uma janelinha aí, né, para você selecionar onde você quer salvar seu código e qual nome você quer dar para ele. E aí você pode selecionar onde salvar e que nome dá, mas quando você for dar um nome, lembra que a extensão do arquivo tem que ser .py, tá? Então, sei lá, eu quero colocar o nome do meu código de só código mesmo. Eu coloco código.py, que é para ele entender que é uma extensão de arquivo Python. Beleza? Você conseguiu aí? Tranquilo, ele não manda a extensão .py direto, né? Quando você vai salvar arquivo, você tem que colocar. Ele começa por padrão aí já com .py, acho, se você tentar abrir, tenta aí no arquivo salvar como. Tá com o temp, acho que ele dá APY, sim. Isso, mas aí só para lembrar, caso, não sei, apague sem querer, alguma coisa assim, só para lembrar que o código em Python vai estar sempre com .py no final, mas por padrão ele na hora que você colocar para salvar, ele já vai deixar como .py aí, e aí você salva onde você quiser, do jeito que você quiser aí. Beleza. Tá. Depois que salvou pela primeira vez seu código, você vai poder utilizar aí o Ctrl S para salvar rapidamente. A gente vai ver que tem um botão ali também, mas só para deixar claro aqui. Depois que você salvou pela primeira vez, o Spider também vai salvar automaticamente seu arquivo, que por padrão é a cada 60 segundos. Você pode modificar esse tempo ou até desativar o salvamento automático lá nas configurações, nas preferências. Caso queira fazer isso, modificar, só avisa aí que eu vejo lá onde é. Eu tinha visto, mas eu acabei não colocando aqui. Tá, e na parte em verde aqui nesse print, né? O arquivo tá lá no vermelho, aqui em verde, circulado em verde aqui. Vai estar mostrando o caminho e o nome do seu arquivo. No meu caso aqui, esse arquivo estava lá no /home, /Giovanni, não sei o que, /spider, e estava com o nome do arquivo temp.py. Beleza. Então ele vai mostrar aí onde está salvo e com qual nome está o arquivo que está aberto aí. Tá, as abas. Você pode abrir mais de um arquivo ao mesmo tempo no Spider, tá? Você pode abrir vários códigos ao mesmo tempo. Se você fizer isso, o Spider vai, ali onde estava escrito temp, né? Ele vai abrir outras abas. Tipo, aqui eu abri uns outros arquivos aqui que ele nomeou automaticamente como sem título 0.py, sem título 1.py e por aí vai. E aí você pode, sempre que eu clicar em uma dessas abas, ele vai alterar aqui em cima o caminho e o nome para mostrar onde está salvo esse arquivo em específico, qual nome. Dessa forma aí você pode editar vários códigos ao mesmo tempo, se precisar.
os botões de acesso rápido aqui, tá? Ali embaixo do arquivo, antes do botão de rodar o arquivo ali, né, o playzinho verde, vai ter essas 4 opções aqui. O que essas opções vão fazer, por ordem da esquerda para a direita, esse primeiro aqui, que é uma folhinha com a ponta dobrada, ele vai criar um novo arquivo aí, vai abrir uma nova aba de código automaticamente para você. Se você quiser clicar aí, pode clicar para ver. Ele vai abrir um novo código. E aí você pode, sei lá, se precisar, né, de um novo código aí por algum motivo e tal, você pode clicar aí para criar. Esse segundo, que é uma pastinha, você clica nele, ele vai abrir aquele menu lá que a gente usou para salvar, ele vai abrir o mesmo menu, só que dessa vez é para abrir um arquivo em algum local do seu sistema, aí você procura, né, na janela que vai abrir, e clica para abrir, e ele vai abrir como uma aba o código que você escolheu para abrir aí. O terceiro, que é um disquetezinho, é o que vai salvar o arquivo atual. Isso aqui é equivalente a apertar Ctrl S, tá? Então, se você está com 3 abas abertas aí no Spider, por exemplo, e você clica no disquete, ele vai salvar o arquivo que está aberto na aba atual, vai salvar todas as mudanças que você fez e tal. E esse quarto aqui, que são um disquete em cima do outro, ele vai salvar todos os arquivos que estão abertos. Então, ele vai salvar aí todas. Se você tiver várias abas abertas e apertar ali, ele salva as mudanças que foram feitas em todas nos respectivos arquivos. Isso aí é útil. Então, é isso aí que eu coloquei aqui nas configurações. Como eu falei, isso aqui vai estar aqui naquele link do Jupyter, né? Jupyter Lab. Vai estar com o nome de Configurando o Spider 1.1. E aí vai ter essas imagens aí, explicação e tal. Então, agora vamos... Opa. Acho que a aula passada a gente terminou funções, né? Foi. Vamos ver aqui agora os condicionais, então. Então, beleza. Condicionais aí vão servir para executar uma tarefa apenas se uma certa condição for alcançada. Então, por exemplo, a gente pode usar aí o comando if, né? O comando if ele é usado em inglês, ele traduz para C. Você que já programou em Java, eu não sei Java, mas com certeza tem um equivalente lá, né? No Fortran também. Acho que toda linguagem de programação vai ter alguma coisa equivalente ao if, ó, essas condicionais. Então, ele vai servir para realizar uma tarefa se alguma condição for estabelecida. Por exemplo, podemos escrever aí um programa, né, para printar um valor x apenas se o valor for maior que 2. Então, vou começar aqui, né? Vou escrever aqui x igual a, sei lá, 6. Próxima linha, eu vou colocar aqui if x é maior, né? A gente viu lá o operador de maior, operador de comparação, então vai ser if x maior que 2, e aí eu coloco 2 pontos só. Pronto, quando eu apertar Enter, ele já vai para a próxima linha. Acho que no Spider também ele já vai dar o tab automático aí, né? Você tá... Eu tô com o Spider aberto aqui, você me desculpa. É que eu tô com um pouco de sono, que eu tive aula desde as 7h30 da manhã hoje. Aí eu tô um Não, pouquinho lento, mas... tudo bem, relaxa. Então tenta escrever aí Então, x igual a 6. quando eu dou x igual a 6, né? Deixa eu fazer o código que você tá falando. X igual a 6, aí embaixo eu vou... Aí quando eu dou esse tab, ele não pula direto para a linha de baixo, né? Tem que pular... Não, o tab ele vai dar um espaço na mesma linha que está selecionada. Ele vai Aham, dar 4 espaços na mesma linha. Para você pular para a próxima linha, você pode apertar Enter. beleza. Aí manda um if, X maior que 2 e põe os 2 pontos no final. Aí você vai dar um Enter. Acho que ele já vai, na hora que você apertar Enter, ele já vai pular para a próxima linha e já vai dar o tab automaticamente. dá o tab automático. Isso porque o if, assim como as funções,
o Python identifica o que está dentro do if ou da função baseado no tab. Então, o Spider já entende que na hora que você digitou if ali na linha de cima e apertou Enter, você já está indo para a próxima linha para escrever o que vai estar dentro do if. Então, ele já vai dar o tab automaticamente. E aí, a gente pode digitar aí print x. E se você tentar rodar esse código aí, ele vai printar o 6 ali. Rodando aqui. Apareceu 6 para mim. Beleza, se você for lá na primeira linha agora e colocar, por exemplo, x igual a 1, só mudar o 6 pelo 1 e rodar de novo, ele não vai printar nada. Ele não é para printar nada. Fazendo aqui. Tem que ser no mesmo espaço do tab, né? Para ele não iniciar outro. Isso, só pega do jeito que estava ali, você troca o número 6 pelo número 1, por exemplo. Ele Do mesmo jeito que mostrou estava. o meu. Oi? Ele mostrou um. Mostrou? Mostrou que compartilha a tela para você ver. Compartilhei. Tá vendo minha tela? Tô. Aí, ó, x igual a 6, if x maior que 2, aí dei print 6, ele apareceu. Aí eu dei print 1, ele apareceu aqui também, ó. Tá, ó, isso aí é porque assim, ó, lá na primeira linha, no seu código aí você definiu uma variável x igual a 6, certo? Aham. Na segunda linha você criou um if ali, if x maior que 2. Tudo que está ali dentro na barrinha cinza que a gente colocou para mostrar, que é o print 6 e o print 1, ele vai executar apenas se a variável x for maior que 2. Como a variável x foi definida lá em cima como 6, 6 é maior que 2, ele vai executar tudo que tiver aí. Aí você colocou aí para ele printar o número 6 e para ele printar o número 1. Então ele vai printar de qualquer jeito. O certo aí a gente teria que fazer assim. Você pode, por exemplo, apagar esse print 1. Pagar o print 1. Apagado. Isso. Ali no lugar do 6, no print 6, dentro do argumento do print, ao invés de pôr 6, coloca x, que é para ele printar a nossa variável x, independente do valor que ela tiver. Lá em cima, no x igual a 6, se você rodar agora, tenta rodar agora. Só deu 6. Ele deu 6, então, ele definiu ali, ó, x igual a 6 na primeira linha. Se x maior que 2, como está escrito na segunda linha, ele printa o valor de x. Como o x é maior que 2, x é 6, né? Ele printou o valor de x, que é 6. Então, você pode ir lá na primeira linha, por exemplo, colocar x igual a 1. Dar o valor da variável x, e agora você roda. Não mostra nada. Agora ele não mostra nada, porque agora o valor da variável x é 1. E tudo que tá, o comando print x, como ele está dentro do if ali, ele só vai executar se o x for maior que 2, como está escrito na segunda linha ali. Mas como o x tem valor de 1, 1 é menor que 2, ele não vai executar o print. Maravilha. Vou ligar aqui a tela. Tá, deixa eu compartilhar a minha. Tá vendo aí minha tela? Tô. Pode ficar tranquilo com essa questão da tela. Se por acaso você falar e a sua tela não estiver sendo compartilhada, eu te aviso. Beleza. Tá, então aí a gente pode fazer isso, né? Definir aí o valor da variável, e aí tudo que tiver dentro de um if só vai acontecer, o código só vai ser executado se for obedecida a condição que a gente colocar aqui na frente do if.
Então, ó, também podemos utilizar o comando else, que significa tipo caso contrário, para especificar o que fazer caso a condição estabelecida lá no if não seja alcançada. Por exemplo, fiz esse código aqui, né? Vamos escrever aí desde o começo. Coloquei lá uma variável x, vou colocar um valor aí, sei lá, 2, pode ser qualquer valor. A gente tinha colocado if x maior que 2, né? Na segunda linha. E aí eu vou colocar aqui para printar, caso x seja maior que 2, vou colocar para printar um texto, né? Então vou abrir dentro do print aqui as aspas para escrever o texto. Vou colocar x é maior que 2. Beleza. Opa. Daí, se eu executar aqui, né? Ele não vai fazer nada, porque eu coloquei x igual a 2. Como 2 não é maior que 2, então ele não vai executar esse print aqui. O que eu posso fazer agora, ó, apertar outro Enter. Aí ele já vai mudar para a próxima linha com um tab. Vou colocar aqui else. Vou apagar o tab que ele vai fazer, tá? Porque o else ele vai ter que estar alinhado com o if, para o Python entender. Então vou colocar aqui else, 2 pontos. Vou apertar Enter de novo. Tudo que está dentro do else vai ter que estar indentado também, da forma como está aqui, né? Vai ter que dar um tab. E eu vou escrever aqui print x não é maior que 2. Vou executar. Então ele rodou aqui, né? Como eu defini a variável x como 2, ele rodou aqui o if. X é maior que 2, ele viu não. Então ao invés de só terminar, ele passou para o else. Ou seja, else aqui vai ser, se não obedeceu esse if, então ele não vai executar o que está dentro do if, ele vai passar para o else e vai executar tudo que está dentro do else. Então, seria tipo assim, se x maior que 2, executa isso. Se não, executa isso daqui. Estou fazendo aqui. Igual a 2. Oi? Igual a 2. Se o quê? Se for exatamente igual a 2. Ah, tá. Então, se for igual a 2, o que vai acontecer é o seguinte, como a gente colocou aqui, né? A primeira condição é x ser maior que 2. Então, se for igual a 2, ele vai entender que como nossa condição é se x for maior que 2, ele vai ver não é maior que 2. Então, em qualquer outro caso, independente se for maior que 2, se for menor que 2, se for igual a 2, qualquer outro caso, ele vai executar o else. Então, se eu colocar x igual a 2 exatamente, ele não vai executar o if, porque o if só vai ser executado se x for maior que 2. E ele vai executar o else, que foi o que aconteceu aqui, né? Eu coloquei x igual a 2, executei, não escreveu aqui x é maior que 2, ao invés disso ele escreveu x não é maior que 2, que é o que a gente colocou no else. Então, seria como, tipo, o if seria um se, tipo, se algo acontecer, e o else seria se não, ele executa. Se eu quiser executar se x for exatamente igual a 2, eu posso trocar esse sinal de maior aqui na condição do if, colocar um igual antes, né? Um igual depois, que a gente viu lá que o maior igual no Python é um sinal de maior seguido por um sinal igual. E aí se eu rodar agora, ele vai falar para mim x é maior que 2, que é o que eu coloquei para printar, caso x seja maior ou igual a 2. Entendeu? Eu posso colocar um segundo else embaixo desse else para Pode, x a igual a gente 2? vai falar disso aqui agora, só que aí vai ser um comando diferente do else. Tá. Como você falou, a gente pode colocar, a gente tem como, né, colocar mais de um else e tal, só que ao invés do else, a gente vai usar esse comando elif, que é uma mistura de el do else e um if depois.
Isso aqui porque vou mostrar aqui o que ele faz. Então fiz aí o mesmo programa, né? Basicamente. Só que ao invés de ter só o if e o else, no meio eu coloquei um elif. Então você pode colocar aí do jeito que tinha colocado o else, você põe o elif x menor que 2 e aí você manda ele printar nesse caso, x é menor que 2. E no else, você coloca x é igual a 2, porque o que vai acontecer é que o Python vai fazer o seguinte, ó, eu coloquei aqui x igual a 2, né? Ele vai vir nesse if, x é maior que 2, ele vai ver, não, porque 2 não é maior que 2. Então ele vai ignorar isso aqui. Então a gente já sabe que aqui, se passou daqui, ele já sabe que x não é maior que 2. E aí ele vai vir no elif depois. X é menor que 2, ele vai ver, não, x não é menor que 2. Então ele também vai pular esse elif aqui. E aí ele vai chegar por último no else. Como a gente já sabe que se não é maior nem menor que 2, obrigatoriamente tem que ser igual a 2. Então a gente já coloca aqui para printar que x é igual a 2. Então nesse caso aqui, ó, se eu colocar para executar, ele vai falar x é igual a 2. Porque ele vai rodar o if, não vai bater, vai rodar o elif, não vai bater. Por último, ele vai rodar o else, que é qualquer outro caso que não obedeça o que está no if, nem no elif. Conseguiu escrever aí? Terminando de escrever aqui. Deu sintaxe inválida. Peraí, que eu devo ter errado alguma coisa. Se quiser compartilhar, pode compartilhar. Tá, eu acho que eu já sei o que eu errei. O elif tem que ficar na mesma indentação do if e do else, não é? Isso. O elif, o if e o else tem que estar sempre na mesma coluna, né? Então foi isso mesmo que eu errei. Vou colocar aqui o elif. Vamos ver se agora vai. Se não for, eu compartilho com você. Vai compartilhar aí? Aí, deixa eu compartilhar aqui com você, que senão você vai ficar meio perdido onde eu tô aqui. É que eu vou tentando fazer, entendeu? Aham. Tá vendo minha tela, né? Tô. Coloquei aqui elif. Ele me deu um erro. Isso aí, esse erro aconteceu porque falta os 2 pontos no final depois da condição do elif. E também é bom esse print, ele tá com o segundo print ali do elif, né? Ele tá com um espaço a mais. Isso aí não vai, acho que não sei, acho que não vai dar erro, mas é bom deixar alinhado. Certinho. E aí você pode modificar e tenta modificar o valor de x ali para, sei lá, algum outro número inteiro aí. E aí ele vai te avisando aí. Serve para números negativos também, como números negativos também são inteiros no Python. Beleza? Então, beleza. Esse é vai ser a condicional if, né, que a gente vai usar bastante. Para cá, ele consegue me falar o que é maior e menor para que conjuntos? Ele consegue falar para naturais, reais, inteiros, complexos? O que que ele consegue falar? Boa pergunta. Compartilha aí sua tela de novo. Esse tipo de comparação, sempre que você for comparar, você pode fazer comparação de inteiro com inteiro, de real com real. Números complexos
não vai ter como fazer esse tipo de comparação, porque não é bem definido, né? Falar que um número complexo é maior que o outro, a não ser que a gente esteja falando sobre o valor absoluto deles. Mas tenta colocar aí, por exemplo, lá no x, um número real. Colocar, sei lá, alguma coisa, ponto alguma coisa. Foi. Então, a comparação aí entre números reais e inteiros, ela vai acontecer normalmente. Se você tentar agora colocar um número complexo ali, tenta colocar um número complexo para você ver. Seria 5 espaço 3J. Isso, falta um mais entre o 5 e o 3. Ou um menos, dependendo do valor da parte imaginária que você quer. Aí ele vai dar um erro ali. Você viu que ele falou, ó, o sinal de mais, de maior, né? Ali no type error, não é suportado entre variáveis do tipo complexo ou inteiro. Então não tem como fazer comparação entre complexos e inteiros ou complexos e reais. Mas entre reais e inteiros você vai poder fazer normalmente. Como naturais são inteiros também, né? Então vai acontecer normalmente esse tipo de comparação. Aham. Tá, vou compartilhar aqui. Tá, o Python faz comparações de cima para baixo. Então, se uma condição for alcançada em um elif ou no primeiro if, as comparações abaixo, ou seja, o else, que vai aparecer sempre por último, tá? O else é sempre por último, porque ele é se nenhuma outra coisa for obedecida, ele executa o else. Então, se ele parar ali, achar uma condição verdadeira em um if ou em um elif, ele nem vai continuar a rodar. Por exemplo, coloquei aqui, né? É a mesma coisa, dá para fazer até com o mesmo programa que a gente estava aí, né? Eu coloquei aqui, nem precisa escrever isso aqui, tá? Então eu coloquei x igual a 5, if x maior ou igual a 5, ele printa x é igual a maior a 5. E a outra coloquei elif x igual a 5. Então, o que ele está falando aqui é o seguinte, se x for maior ou igual a 5, ele vai printar esse texto aqui, ó, x é maior ou igual a 5. E o elif seria um outro c, né, dentro do if, se x igual a 5, ele vai printar esse outro texto, x é igual a 5. Se eu rodar aqui esse código, você vai ver que ele vai printar só o primeiro texto, que é x é maior ou igual a 5. Apesar de que essa condição aqui é verdadeira, porque x é igual a 5. Então isso aqui é verdadeiro também, o elif. Só que como ele vai de cima para baixo, ele viu que aqui esse if é verdadeiro, ele vai fazer o que está dentro do if, e aí ele vai sair já, nem vai fazer mais nada. Então é importante ficar de olho nisso aí, para não ter problema. Tranquilo. Tá, esses outros operadores aqui são os operadores AND, né, e OR. AND vai ser o e o OR vai ser o OU. Você pode usar esses operadores de comparação especial para estabelecer múltiplas opções dentro de um único if ou dentro de um único elif. Podemos ver, por exemplo, x é maior que 5 e menor que 12 com o operador AND desse jeito. Então aí se você escrever aí, né, x igual a 7, colocar um if aqui, if x maior que 5, aí dá um espaço, escreve AND, dá outro espaço e escreve a outra condição, x menor que 12, dois pontos. Aí ele printa isso aqui, né? Eu coloquei esse texto aqui, x é maior que 5 e menor que 12. Então aí se eu rodar aqui, ele vai falar, né? Ele vai verificar isso aqui primeiro, como o nosso valor de x é 7. Então a primeira condição que ele vai ver é se 7 é maior que 5, é verdadeiro. Então ele vai passar para cá e ver se essa aqui é verdadeira também. 7 é menor que 12, é verdadeiro também. Então só se obedecer essas duas condições estabelecidas aqui, aí ele vai rodar isso aqui. Se obedecer só a primeira e não obedecer a segunda, aí ele não roda. Se não obedecer a primeira, como o comando é AND, é obrigatório ter as duas. E x, se eu colocar aqui, por exemplo, ó, x igual a 3, ele vai ver aqui
3 é maior que 5, já vai ver que é falso. Então ele nem vai executar isso aqui, ó, nem vai verificar se x é menor que 12 ou não. Ele só não vai rodar, porque a gente colocou end, e o end vai significar que as condições que a gente está usando, essas duas condições aqui, ó, que o end fica no meio, as duas têm que ser verdadeiras ao mesmo tempo para essa parte do código ser executada. Eu já coloquei aqui, deu certo, tá? Eu só queria te falar que você colocou ali no slide, x é maior que 5 e menor que 12, né? Eu sei que você colocou ali para o pessoal conseguir ler, mas eu fui colocar o comando e da primeira vez que eu coloquei e. Aí que eu me toquei que estava errado, né? Não é comando e, é comando end. Você pode confundir um pouco. Você entendeu o que eu falei? Aonde? Ó, você colocou aqui no slide, tá vendo? No operador, x é maior que 5 e. Aí mesmo, x é maior que 5 e menor que 12. Só Ah, que o comando é end, tá vendo? Aí eu, eu entendi. não sabia, aí eu digitei maior que 5 e menor que 12 em vez de maior que 5 end menor que 12, entendeu? Aham. Aí. É porque esse daqui era para ser um texto mesmo, né? Você fala, confundiu então esse aqui, né? É isso que eu falei, só ajusta isso aí para virar um comentário assim, Então, pra ninguém como que você confundir. acha que ficaria ideal? Acho que eu vou tentar, então, por aqui, ó. Coloca entre as, Entre o quê? entre essas, agora esqueci o nome, esse jogo da velha que você colocou, não é jogo da velha, isso aí, esse teu asterisco. Ah, no código aqui, né? Você fala? Isso. Você pode deixar especificado aí que o comando faz isso, entendeu? Ah, entendi, verdade. Vou por aqui, então, ó. Por do lado do if, que aí a gente já vê que pode ser assim? Exato, aí assim fica bem melhor, entendeu? Aham, Porque aí não confundo o código com o comentário. certo. Só vou... Bom, vou colocar aqui, então, que eu escrevi aqui, você pode usar alguns operadores de comparação especiais, estabelecer múltiplas opções. E aí, só para comentar aqui que o código que a gente vai escrever faz, né? Se eu colocar, tipo, podemos ver se x, vou colocar assim, x está entre 5 e 7. Você acha que assim fica confuso? Não, tá, aí tá tranquilo. Beleza. Assim ficou bem especificado. Do jeito que você tinha colocado antes, dava para confundir. Beleza, obrigado pelo feedback aí. Tranquilo. Você vai fazendo assim mesmo. Não tem como fazer tudo perfeito da primeira vez, né? Aham. Então, vou deixar aqui. Então, o comando end vai servir para isso aí, para a gente poder ver se tem mais de uma condição. Para a gente ver, não, para a gente executar alguma coisa só se duas condições forem estabelecidas ao mesmo tempo. Então, vamos lá. A gente pode fazer a mesma comparação acima, né, essa de ver se, se o x é maior que 5 e menor que 12, sem usar o comando end, em uma única linha também, fazendo assim, que o Python também vai entender. A gente coloca aqui if 5, aí põe o sinal de menor, x, menor de novo, 12. Então, basicamente, a gente vai estar perguntando se o x está nesse intervalo aberto aí, nesse intervalo aberto 5 e 12. Então, isso aí pode ser útil também. Vai fazer exatamente a mesma coisa que o end. Mas o end é útil porque ele não serve apenas para... Nesse caso, a gente pode usar essa expressão aqui, né? Para falar sobre números, quando for comparar números. Mas o end, ele não precisa necessariamente estar falando sobre números. A gente pode É ver mais se uma geral. string... Isso. A gente pode ver se uma string é igual ou diferente de outra e por aí vai. Hum? Que você tinha falado aí? Não, eu entendi perfeitamente o que você falou. Ah, tá. Mas alguma dúvida sobre esse aqui? Não, tranquilo. Beleza. Tá, a gente também pode ver se x é maior que 5 ou menor que 12.
Opa, vou arrumar aqui se x a gente pode ver aí se x está entre 5 e 12 com o operador OR. Então, no lugar, a mesma coisa que o AND, só que no lugar do AND a gente vai usar OR. Só que aqui vai ter uma diferença, né? Aqui vai acontecer o seguinte: se eu colocar x igual a 15 e tiver OR, e executar, o Python vai escrever o que eu coloquei para escrever, que é x é maior que 5 ou menor que 12. Deixa eu até colocar isso aqui. E aí, porque o OR, ele significa ou, né, não e. Então, o que ele vai fazer aqui no if é, ele vai executar tudo que tiver dentro do if, se x for maior que 5 ou menor que 12. Como eu coloquei x igual a 15, 15 é maior que 5. Não é menor que 12, mas é maior que 5. Então, uma das condições foi estabelecida, então ele vai executar o que tiver ali dentro do if. Então, essa é a diferença básica entre o AND e o OR. Interessante. Tá, agora vamos ver aqui um pouco sobre os loops. Os loops aí vão servir para executar tarefas repetitivas. Para isso a gente utiliza as funções for ou while. E a diferença entre elas vai ser que o for, né, vai executar uma tarefa aí para um certo intervalo pré-definido, como a gente vai ver. E o while vai executar uma tarefa enquanto alguma coisa for verdade. Ele executa uma vez o loop, vê se a condição do while é verdade e ainda executa. Se for verdade, ele executa. Se for mentira, ele para de executar e vai para a próxima parte do código. Então vamos ver aqui. Por exemplo, em Fortran, a gente pode mandar escrever aí todos os números, né, de 1 até 5 dessa forma. A gente põe lá o do, o i vai indo de 1 até 5, e a gente manda escrever a variável i, né? E lá vai ter o end do, né, para especificar onde que acaba o do. No Python a gente vai usar... Tá, eu coloquei na outra página aqui porque não coube, mas... No Python a gente vai usar o for para fazer a mesma coisa. Por exemplo, podemos colocar aqui, ó. Vamos escrever desde o começo. Espera aí. For i. Aí a gente vai usar a função range lá, que vai criar um objeto, né, que é basicamente uma sequência de números. Então, vou colocar aqui for i in range. Eu vou colocar 1,6. Beleza? A gente tinha visto lá que a função range, o argumento dela é que os argumentos que ela leva, né, os parâmetros que ela leva aqui entre os parênteses, o primeiro vai ser o start, né, que vai ser 1. Isso significa que a sequência de números que eu vou criar começa no 1 e termina no 6. Então, o segundo parâmetro vai ser o 6. E eu posso estabelecer ainda o terceiro parâmetro, que é opcional, que vai ser o passo, né, que ele vai... Se vai de 1 até 6, de 1 em 1, ou de 2 em 2, de 3 em 3, por aí vai. Se eu escolher ocultar, omitir, né, o terceiro argumento, ele vai assumir que o passo é 1. Então, ele vai fazer aí uma sequência de números que vai ser, nesse caso aqui, o número 1, depois o 2, o 3, o 4 e o 5. Porque na hora que ele vê que é 6, ele para. A gente vai ver aqui executando agora. Vou colocar aqui, ó, o comando print dentro desse for. E vou mandar printar o i. Se você fizer isso, você vai ver que ele vai printar em várias linhas diferentes. 1, 2, 3, 4 e 5. E o que vai estar acontecendo aqui é o seguinte. Ele vai fazer um loop nessa variável. Essa variável i, que a gente colocou aqui depois do for, ela vai, a cada loop que fizer aqui dentro do for, ela vai assumir um valor específico. E cada valor que ela assumir vai ser um valor dessa sequência que a gente fez aqui no range. A gente tinha visto lá, né, a lista de números que o range cria. Então, o primeiro valor vai ser 1. Então, na primeira vez que ele rodar esse for, o i vai valer 1. Aí ele vai printar. Ele printou aqui, i igual a 1. Aí ele vai rodar de novo. Na segunda vez que ele rodar,
ele vai pegar o segundo número dessa sequência aqui. O segundo número dessa sequência vai ser o 2. Então ele vai printar aí o 2 nessa linha aqui. E ele vai fazendo isso, 3, o 4, o 5. Na sexta vez que ele for fazer isso, ele vai ver aqui, já vai estar na última, no último valor, né, dessa lista, na verdade, que vai ser o 5. A gente colocou 6 aqui, mas a gente viu que o range ele para um pouco antes, né? Ele para um número antes do que a gente colocar, porque na hora que ele vê aqui que a gente chegou no 6, ele nem coloca o 6 na sequência, ele pula e acaba tudo, né? Eu acho que eu vou até dar uma volta aqui no range, calma aí. Tá, então aqui são os parâmetros do range, né? A gente viu lá que ele vai criar aí essa sequência de números, que vai começar em start. Tudo isso que está com estrelinha aqui no final, tá? Esses argumentos que estão com estrelinha são argumentos opcionais, que você pode colocar ou não na função. O start vai ser o primeiro número inteiro, onde a nossa sequência vai começar. O stop vai ser onde ela vai parar. E o step vai ser de quantos em quantos que ele vai criar essa sequência. Por exemplo, aqui ó, ele vai retornar uma sequência imutável de inteiros, começando em start, e ele vai parar antes do stop, usando o passo step. Então aqui ó, uma observação. Range na verdade é um tipo de variável e não uma função. Para transformá-la em uma lista, podemos usar a função list. Vou dar aqui um... Opa. Vamos dar uma olhada nessa função aqui, né? De novo, que ontem eu acabei fazendo muito rápido, né? Não deu... Foi bem no finalzinho. Vou fazer um comentário aqui. Eu sei que isso não é culpa sua, não foi você que desenvolveu isso aí, mas, tipo, se você parar para pensar, é engraçado, porque você faz o range e você fala de 1 até 6. Ele faz o 1, mas não faz o 6. Você entendeu o que eu quis dizer? Parece um erro lógico isso aí. Aham, isso aí é porque é mesmo, é estranho. Eu tive um problema com isso quando eu mudei do Fortran, né, pro Python, que no Fortran você põe aqui 1 a 5, ele vai executar ainda igual a 5. No Python, usando essa função range, quando ele vê que chegou no 5, ele não vai executar isso aqui, o loop com igual a 5, ele só vai pular, acabou, entendeu? Então, o range basicamente não é todos os valores para qual vai o número que vai no argumento do range lá, tipo aqui ó, 1, 5, não são todos os valores para qual vai ser executado. Quer dizer que... Se Oi, você colocar de 1,5 mais 1, depois do 5, ele não faz o 5? faz. Opa, tem que colocar para printar, pera aí. Ele faz porque aí aqui ele vai ver, né, que é... Ele vai avaliar primeiro o argumento, né? Ele vai ver que 5 mais 1 é 6, então é equivalente a colocar 6 aqui. Isso aí vai acontecer porque é confuso mesmo. Eu mesmo tive um problema aí que eu fui passar um programa do Fortran para o Python e estava dando errado, eu não sabia porquê. Depois que eu fui ver que ele, quando chega no 6, no igual a 6, ele não, nem executa mais, ele para. Então a gente transformando esse range aqui numa lista, a gente pode ver, né? Se a gente colocar 1 e 6, ele vai colocar 1, 2, 3, 4, 5, mas na hora que chegar no 6, ele nem vai pôr, ele só pula, acabou. Isso é porque o range ele é feito mais para usar dentro de loops, né? Não para criar listas desse jeito aqui, como a gente está usando. Isso aqui é usar essa função list, o range para criar uma lista de números, a gente está usando agora, só porque a gente não está usando o NumPy ainda. O NumPy vai fazer isso aqui de um jeito mais decente do que o Python faz aqui naturalmente. Mas isso aí são sutilezas da linguagem, né?
E se eu colocar aqui, por exemplo, 0,2, né? Opa. Ele vai de 2 em 2. Então ele começa num. Aí ele vai somar 2 no valor que era, né? Que é 1. Vai dar 3. Aí ele vai analisar se já chegou no 6. Não chegou ainda. Então ele vai somar mais 2. Vai ser 5. Aí ele vai ver, chegou no 6? Não. Aí ele vai somar mais 2, vai dar 7. Chegou no 6, já até passou. Aí ele para. Mas se der certinho 6, se eu colocar 7 aqui, por exemplo, ele também ainda não vai mostrar o 7. Apesar de que o último, né, se a gente somar 1 mais 2 vai dar 3, 3 mais 2 vai dar 5, 5 mais 2 vai dar 7. Aqui é 7 para parar ainda, mas ele viu que é 7, ele nem só ignora o que a gente fez aqui. Entendi. Então, para a gente printar aí de 1 a 5, a gente vai ter que colocar 1 a mais. Se você quiser também, para ficar mais evidente, colocar aqui 5 mais 1. Vou se autocompletar aqui. Tá. Aí a gente pode pôr assim. Ele vai avaliar isso aqui primeiro, tá? Vai ser 6 equivalente, mas visualmente acho que talvez fique mais fácil para ver aqui que o número que vai aparecer mesmo vai ser até o 5. Eu vou te E por falar aí. por que que eu gosto de 5 mais um e não 6. Por exemplo, se eu tiver convertendo uma coisa que nem você falou de Fortran para Python, o 5 mais um permite eu só apagar ou colocar o mais um. O outro eu vou ter que trocar o último número. Não sei se fez sentido o que eu falei. Aham, faz sim. Tipo, se pegar aqui, né? Estiver transformando esse código aqui, ao invés de trocar aqui por um 6, Eu você só só ponho o adiciona mais. mais um no final, é isso? É, Faz, se for conveniente, né? Acho que quanto mais conveniente para a gente na hora que for fazer, pode utilizar. Eu porque aí coloquei uma. Oi. facilita também quando eu fazer o processo contrário. Aí toda vez que eu vou pegar um Python e jogar no Fortran, eu sei que eu tenho que tirar todos os mais um. Entendeu? Isso. Aham. Também. Fica mais fácil de fazer a conversão, né? Exato. Então aí eu coloquei essa nota aqui, né? Note que o elemento igual a 5 não foi printado. Nesse caso foi porque eu coloquei mais um aqui depois. Mas se eu deixar só até 5, note que o igual a 5 não foi printado. Isso porque assim que o comando for chega em... Caramba, que eu coloquei igual a 10 aqui, calma aí. Isso porque assim que o comando for chega em igual a 5... Não, peraí. Assim que o comando for chega em igual a 4, ele não executa o loop pela última vez, como a gente estava falando aí, né? E sim, automaticamente para o loop e acabou. Então vou deixar isso aqui escrito aqui no slide. Tá. Também podemos fazer um loop para todos os elementos em uma lista com o comando for. Por exemplo, vamos criar uma lista aqui, né? Vou chamar de, sei lá, colocar nomes mesmo. Vou criar uma lista de texto agora. Vou colocar aqui um elemento, sei lá, Pedro, Lucas e João. Posso fazer um loop sem especificar uma variável i para fazer um loop desse seguinte. Então eu posso fazer o seguinte: for x, essa vai ser a variável, né, que vai... Bom, ele não necessariamente vai fazer de forma ordenada, você pode modificar essa ordem e tal, mas aqui a gente vai deixar assim. Então eu vou colocar for x in, e eu coloco o nome da lista, beleza? O que isso aqui vai estar falando é o seguinte, ó, para, vou colocar entre aspas, todos os valores x em nomes, ele vai executar o for. Então, vou colocar aqui, ó, print x, por exemplo. E aí ele já vai fazer aqui, ele vai avaliar o for primeiro, a variável x vai assumir o valor, primeiro valor da lista, né? Pedro, que é um texto. Aí, como eu mandei printar o valor, ele vai printar Pedro.
Aí depois ele vai voltar lá no for, vai pegar o outro elemento, segundo, que é Lucas. X vai valer Lucas agora. Ele vai printar Lucas. E ele vai fazer isso com todos os elementos da lista. E é isso aí. Você vê que dessa forma a gente não precisa usar a função range explicitamente. Só que isso é porque nossa lista é pequenininha, né? São 3. Primeiro que é uma lista de strings, né? De textos, não é de números. Eu posso fazer com números também. Só que se eu for querer criar uma lista, por exemplo, com todos os números de 1 até 1000, eu não vou ficar aqui digitando 1,2,3 até 1000, né? Então eu posso usar aí o comando range para fazer isso. Nesse caso aqui a gente não precisou porque só tem 3 itens, então é uma lista pequenininha, dá para criar no Manual. braço, né? Isso. E aí você manda fazer um loop em todos os elementos dessa lista usando for também. Só que no lugar do range a gente põe aqui o nome da lista. A gente pode fazer o loop também sobre as letras de uma string, tá? De um texto. Então vou colocar aqui, eu estou mudando o nome dessa variável aqui, tá? Que a gente está usando para iterar, só para deixar claro que essa variável aqui pode ser qualquer coisa, desde que a gente tenha noção, por exemplo, se eu coloco y aqui, for y dentro de banana, nesse caso texto banana, dentro do for, a variável que vai assumir o valor nesse loop vai ser o y. Então, por exemplo, se eu coloco aqui for y in texto banana, 2 pontos e mando printar y. Na primeira vez que ele fizer esse print, o y vai assumir o valor b, que é a primeira letra da string, aí ele vai printar o y, que nesse caso é b, aí ele vai fazer de novo com a segunda letra, terceira, até a última. Que da hora. Então a gente pode fazer aí loop também sobre os textos, né? Tá. Comandos break e continue. A gente pode usar o comando break para parar o loop sobre uma lista quando alcançarmos um certo elemento. E podemos usar aí o comando continue para pular um certo elemento durante o loop sobre uma lista, por exemplo. Então, por exemplo, se a gente tem aqui uma lista com os números inteiros de 1 a 10 e a gente quer pular o elemento 2, a gente quer printar todos os elementos menos o 2, a gente faria assim. Criei a lista aqui na mão, né? I igual a 1, 2, 3. Não precisa fazer assim necessariamente, mas coloquei aqui. E aí eu coloquei for x em i, que é o nome da nossa lista. Ele vai fazer isso aqui, ó. Se x for igual a 2, né? A gente viu lá a condicional if. A primeira coisa que ele vai fazer é analisar x é igual a 2. Se for verdade, eu coloquei para executar o comando continue. Isso significa que ele vai pular, né? Peraí, estava com erro de indentação aqui, mas isso significa que ele vai pular o print. Opa, peraí. Tá certo. Na verdade, a indentação estava certa, tá? É um tab só. Eu vou explicar já porque é isso aqui. Vou até dar uns espaços aqui, ó, umas linhas brancas pra gente ver. É porque aqui não vai ter, né, a barrinha vertical, mas aí no Spider vai mostrar facilmente para você. Vamos fazer aqui desde o começo esse programa pra gente ver. Então, escreve uma lista aí com os números de 1 a 10 inteiros. Tô escrevendo aqui, só um minutinho. Oi? Ah, não, você colocou I, né? Eu coloquei I. Igual 1, 2, 3. Tá, Escreveu? escrevi. Beleza. Agora vamos fazer um loop aí com for, né? For alguma variável que vai assumir o valor dos elementos da lista. Vou colocar aqui x. Então, for x
in i e coloca 2 pontos. Opa, coloquei para executar aqui, peraí. Coloca 2 pontos, dá um enter. E aí a gente vai para a próxima linha, já vai dar o tab automático aí, né, dentro do for, no Spider. E aí a gente coloca uma condicional if x igual. Lembra que o comparador, né, o operador de comparação igual tem que ser 2 iguais seguidos. Então vou colocar x igual 2, põe 2 pontos. Eu vou dar outro enter. O Spider vai dar outro tab automático, porque isso vai significar o que a gente vai escrever aqui agora vai estar não só dentro do for, mas dentro do if também. Então aí eu coloco aqui, ó, continue. Fez aí? Pera aí que eu dei uma bagunçada aqui no código. Pera aí que eu tô arrumando aqui. Se você quiser compartilhar, acho que fica até mais fácil, como só tem você, a gente faz aí Tá. no seu. Tinha dado uma bagunçada que eu tinha colocado parênteses aqui. Não sei se você tá vendo que eu tô até apagando aqui. Aí tinha dado. Uhum. Aí ficou para X em I. Aí eu faço o que aqui? 2 pontos e aperta Enter. Tá. Isso. Aí agora, aí dentro desse loop for, como deu o tab, né, significa que já está dentro do for, que a gente escreveu agora. Aí dentro a gente vai colocar uma condicional if. Então escreve if, Aham. espaço x, igual. Aí põe um valor, sei lá, 2. E põe 2 pontos. Dá Enter de novo. Aí você coloca o comando continue. Agora pode dar Enter. Aperta, agora escreve print x. Então, ó, só para isso, pode rodar. Você vê que ele escreveu todos os números menos o 2. Isso porque o que ele está fazendo aí é o seguinte, ó, na segunda linha ali, ó, a gente está fazendo um loop em i, né? Na terceira linha, a gente já colocou ali um if. E a gente colocou se x igual a 2 para executar a quarta linha. E a quarta linha a gente colocou continue. Então, o que ele vai fazer? Quando ele chegar ali no x igual a 2, ele vai executar o continue, e o continue é o comando que a gente está exemplificando aqui, né? O que ele vai fazer? Ele vai pular esse loop, ou seja, ali no for, o x assumiu o valor 2, certo? Tá. Na... Oi? Entendi. Pode continuar, desculpa. O x assumiu o valor 2, e aí quando chegou na condicional, a gente mandou o comando continue, se x igual a 2. Então o que ele vai fazer aí, ele vai pular todo o resto e já vai partir para x igual a 3. Ou seja, ele não vai executar o comando print ali. Vê que o comando print, ele só tem um tab, ele tá só dentro do for, então, ele não está dentro do if. Se você der outro tab e colocar o print dentro do if, aí ele não vai escrever absolutamente nada. Isso aí é porque o print vai estar dentro do if, né? Então ele só vai printar quando x igual a 2, só que como a gente colocou o continue antes do print, ele não vai printar nada. Então, desse jeito, assim, você pode executar um loop, mas pular para alguns valores específicos dentro da lista que você está fazendo o loop. Agora, o comando break é basicamente a mesma coisa, só que ao invés de pular, ele vai parar de uma vez o loop. Então, se você apagar o continue aí, no lugar dele você escrever break, B-R-E-A-K, e executar, você vai ver que ele vai escrever ali só um, porque na hora que ele chegar no 2, ele já vai dar x igual a 2, então ele vai executar o comando break que vai parar o loop inteiro, vai parar todo o for, e aí não vai acontecer mais nada. Bacana. Tá, por último aqui,
Pode escrever aí mesmo, na sua tela aí, deixa compartilhando. Eu vou ter que abrir o gerenciador aqui, que ele dá uns bug aqui. Pronto. Apaga aí, apaga isso tudo aí, na verdade. Isso. Agora a gente vai ver o comando while, tá? Que é uma alternativa ao for. O while, ele vai servir para executar uma tarefa, para fazer um loop, sempre que uma condição for verdadeira. Então define aí, por exemplo, uma variável mesmo, um número tipo i igual a zero. Aí você dá o enter, né? Vai para a próxima linha, escreve aí o while, que vai ser while. Hã? Aí coloca aí x não, desculpa, i, que é a variável que a gente vai usar. While e menor que, sei lá, 2, põe menor que 2 aí, 2 pontos. Então, o que isso aí vai estar falando pro, pro Python, que na primeira linha a gente definiu a variável i igual a zero, a segunda linha vai estar falando, enquanto i for menor que 2, ele vai executar o que a gente escreveu agora. Agora você aperta Enter, ele já vai dar o tab automático. Uhum. E aí a gente pode colocar, por exemplo, para printar o i, mas não executa ainda. Só põe aí print i, Tá. aí vai para a próxima linha. Porque do jeito que tá aí, né, ele tá na segunda linha, enquanto i menor que 2, print i. Só que a gente não tá modificando o valor de i em lugar nenhum. A gente só tá escrevendo o i na terceira linha. Então ele vai executar a primeira vez, vai ver i igual a zero, então ele vai printar zero. Aí ele vai rodar de novo. E ainda vai estar zero. Então ainda vai ser menor que 2. Então ele vai printar zero de novo. Desse jeito aí, se não tiver nada para parar, ele vai continuar printando para sempre. Não sei se o Spider tem alguma coisa para parar isso, mas é bom nem fazer isso. E aí o que a gente tem que fazer então é modificar o valor de i, né? Coloca aí na quarta linha, i igual Hum. i mais 1, por exemplo. Caindo de um em um, né? Isso. Aí agora se executar, ele deve printar aí o 0 e o 1. Se eu desse print sem dar esse igual aí mark 1, ele ia ficar executando para sempre o número um aqui, é isso? Não. Se você fizesse isso aí, faz aí. Você trocar a quarta linha pela terceira, você fala, né? Não, se eu apagasse a quarta linha. Ah, se apagar a quarta linha, vai. Ele vai. Não sei, talvez tenha alguma ferramenta no ambiente do Spider aí que coloque um limite quanto tempo tem que ficar executando, entendeu? Mas a priori ele vai ficar para sempre, porque ele vai ver sempre vai ser o valor igual a zero, então vai ser sempre menor que 2, então ele vai ficar aí para todo sempre fazendo isso aí. Isso pode travar minha máquina, né? Isso aí isso aí é meio perigoso, mas como eu falei, eu não sei, né? Talvez o Spider tenha alguma coisa para parar, mas o importante é que se a gente lembre quando for usar o while, colocar uma condição que em algum momento vai parar, que tenha como, sei lá, nesse caso a gente colocou aí menor que 2, então o valor a gente tem que colocar alguma coisa dentro do while que em algum momento o i seja maior que 2 ou Você já igual a fez? 2. Você já cometeu esse erro, por acaso? Cara, eu não uso muito esse while, na verdade, então eu não passei por isso não. Mas, tipo, ele pode ser útil em algumas situações. Eu não. Sei lá, eu já escrevi uns programas para resolver umas equações em Python, mas nunca. Sei lá, nunca foi necessário, assim, usar especificamente o while. Então eu não usei muito. Então, beleza, eu vou compartilhar a tela aqui. Tem alguma dúvida sobre isso aí? Nenhuma.
Minha dúvida é que o Teldo esqueceu nós aqui, né? Esqueceu. Ele deve estar na banca lá ainda, na verdade. O computador deu uma bugada aqui, só um minutinho, por favor. Pronto. Vou fazer uns exercícios aí rapidão, só pra gente ver. Então aí, vamos escrever aqui, né, um primeiro exercício que eu tinha colocado, um programa que cria uma lista com todos os números de 1 a 17, números inteiros, tá? Vou até colocar aqui, senão... Os números inteiros de 1 a 17 e print a lista depois. Então vamos lá, as dicas que a gente pode ver aqui é usar as funções list e range, né? A função range, como a gente viu, vai criar uma sequência de números só que vai ser um objeto, essa sequência vai ser um objeto da classe range, que não é iterável, né? A gente não vai poder manipular ela elemento por elemento. Então a gente vai usar a função list para transformar o range em uma lista comum do Python. Eu coloquei aqui, né, como um aviso, né? Se eu colocar, por exemplo, list range 1 a 4, ele vai criar uma lista 1, 2, 3, mas sem o 4. Então a gente tem que colocar sempre um a mais. E para a gente usar o comando print aí, né, para printar a lista. Então vamos fazer aqui, ó. Vou colocar A igual list range. Vai começar em 1. E vou colocar aqui 18, né? Que daí vou colocar um a mais, ou 17 mais 1. Porque senão o range para a gente aqui antes do que é para parar. E aí coloco para printar o A. Tranquilo, esse aqui é exercício simples, mas só para a gente ver aqui, ó. O range, né, como as sutilezas aí do range. Note que se a gente não colocar o argumento 1 aqui dentro do range, colocar só range 17 mais 1, ele vai incluir o elemento 0. Ou seja, se a gente oculta onde começar, ele começa do 0, sempre. Uhum. E aí, bora fazer só esse programa aqui, a gente encerra, que já tá quase na hora. Esse exemplo aqui, ó, para printar todos os pares de 1 a 100. Então, deixa eu apagar aqui. Então, a gente pode fazer o seguinte, colocar um looping for, né? For i in range. Vou começar no 1 para ir até o 101. Vou dar um enter. E aqui dentro eu vou colocar uma condicional, eu vou colocar um if. Se o resto da divisão, lembra lá do operador de resto de divisão, que é a porcentagem? Certo. Então, se o resto da divisão entre o i e o 2 for 0, aí ele printa a variável i. Por que isso aqui? Porque se o resto da divisão entre o número inteiro e 2 for 0, quer dizer que o número é par, o número é divisível por 2. Então, do jeito que está aqui, ele vai rodar de 1 até 100, vai verificar um por um se o resto da divisão por 2 é 0. Se for, ele printa. Então, ele vai acabar escrevendo aqui só os números pares, nem coube aqui no slide. Se eu abrir aqui, ó, ele vai estar aqui, todos os números. Então, isso aí é um exemplo, né? Eu vou deixar essa terceira aqui. Vou deixar essa terceira como exercício, tá? Eu vou colocar lá no Jupyter. E aí, não sei, você pode tentar fazer aí depois. Tranquilo. Só apresentar o problema aqui. Então é para escrever um programa aqui. Cria uma lista chamada inteiros. Com todos os inteiros de 1 a 10. Eu coloquei, né, salientando aqui o negócio do range, parar um antes do que a gente põe. E
Para a partir dessa lista com os inteiros de 1 a 10, criar uma outra lista chamada pares, com todos os elementos inteiros que forem pares, ou melhor, todos os elementos da lista inteiros que forem pares, e a partir dela também criar uma outra lista ímpares, com todos os elementos dos inteiros que forem ímpares. E aí, para printar as 3 listas, aqui eu coloquei umas dicas, tá? Para usar as funções list e range para criar a lista com os inteiros de 1 a 10, usar o for, como a gente usou ali no programa anterior, né? Para fazer o loop. O if e else para estabelecer as condicionais necessárias. O operador de resto de divisão, para a gente checar se o número é par ou ímpar. Como a gente viu, a gente pode ver se o resto de divisão por 2 é 0. Se o resto da divisão do número por 2 for 0, ele é par. Se não, ele é ímpar. Então, você já pode usar o if, depois um else, para denotar se é ímpar ou par. E aí, depois disso, a gente usa o comando print para escrever todos os elementos na tela. E aí, acho que aqui é termina essa primeira parte, né, das variáveis básicas, as funções, os condicionais e os operadores. Na próxima aula a gente já começa a ver já como utilizar os pacotes NumPy, que a gente vai começar a falar já sobre os vetores que o Python vai escrever em forma de listas e tuplas, como escrever matrizes, fazer operações entre elas e tal. E também a gente vai começar... Oi? Vai começar a complicar. E a gente vai começar a fazer os plots também, né? Aqui eu tenho até um pronto aqui, mas isso aqui é lá para frente depois, que é para a gente ensinar a resolver o problema do decaimento radioativo, por exemplo. Tem até tinha preparado esse aqui, né? A gente vai ver que o método numérico ele é uma aproximação. À medida que a gente muda o valor da precisão, essa linha em azul, tá? Não tá pequena a tela aqui, mas essa linha em azul é a solução numérica e a laranja é a solução verdadeira, que é a solução analítica. Então, à medida que a gente vai aumentando a precisão, a solução numérica vai se aproximando da solução analítica. Se a gente usar uma precisão ruim, ela vai divergir bastante. Mas isso aí é depois que a gente vê o NumPy. Mas eu mostrei isso aqui também porque a gente vai aprender a fazer plots, tipo esse aqui, plotar funções usando o matplotlib. E é isso aí por enquanto. Tá. Vou parar de gravar aqui.